Depois de 35 anos de plantões e consultas, você merece muito mais do que R$ 7.786 por mês na aposentadoria. Não concorda? Essa é a realidade que muitos médicos que dependem exclusivamente do INSS. Se você está pagando quase R$ 1.000 por mês ao INSS sem questionar, essa pode ser a informação mais valiosa que você vai receber esse ano. Eu vou mostrar como o mesmo valor investido estrategicamente pode gerar uma aposentadoria 11 vezes maior do que o teto do INSS. E a gente vai falar da matemática cruel da aposentadoria médica. Você sabe quanto do seu esforço como médico está sendo desperdiçado todos os meses? Vamos fazer as contas juntos. Quando olhamos para o cenário atual do INSS, a verdade é implacável. Médicos contribuem mensalmente com pouco mais de R$ 908 ao longo de 35 anos de carreira para receber apenas R$ 7.786 na aposentadoria. Um valor que, convenhamos, está muito abaixo do padrão de vida que você construiu ao longo de décadas de dedicação à medicina. Mas o que aconteceria se nós redirecionássemos esse mesmo valor para investimentos estratégicos? Os números são surpreendentes. Aplicando os mesmos R$ 908 mensais, com um rendimento médico bom de 15% ao ano, durante esses mesmos 35 anos, o resultado final não é apenas um pouco melhor, é exponencialmente superior. Estamos falando de um patrimônio que ultrapassaria 10 milhões de reais. E a matemática dos juros compostos trabalha silenciosamente ao seu favor. No primeiro ano, o investimento parece modesto. No quinto ano, você já nota a diferença. Mas é a partir do 15º ano que a curva de crescimento se torna praticamente ou quase vertical. Enquanto que o teto do INSS permanece praticamente estagnado, corrigido apenas pela inflação oficial. Para colocar isso em perspectiva, com 10 milhões investidos conservadoramente a 10% ao ano, você poderia gerar aproximadamente R$ 90 mil mensais em renda passiva. Compare isso com 7.786 do teto previdenciário do INSS. A diferença ultrapassa 11 vezes. Pense no impacto real sobre a sua qualidade de vida. Um cenário permite uma aposentadoria confortável, viagens, lazer e até apoio financeiro para filhos e netos. O outro pode significar a necessidade de continuar trabalhando muito além da idade ideal. E eu não estou falando de casos excepcionais. Estou falando de médicos comuns, por assim dizer, como o Dr. Paulo de Belo Horizonte. Começou aos 40 anos investindo exatamente o valor da contribuição máxima do INSS. E aos 62 já alcançou a independência financeira suficiente para trabalhar apenas 3 dias por semana, escolhendo apenas os casos que realmente o interessam. A independência financeira transforma radicalmente a trajetória médica de longo prazo. Ela permite que você exerça a medicina por vocação, não por necessidade. Imagine você poder recusar plantões exaustivos, selecionar pacientes e dedicar-se a especialidades ou pesquisas que realmente o apaixonam, sem a pressão constante de gerar receita. Por que, então, depender apenas do INSS pode ser o maior erro financeiro da sua carreira médica? Porque você está literalmente trocando um potencial de quase 10 milhões por meros 7.786 mensais. É como trocar um apartamento de luxo por um quarto de pensão. E o plano de ação para médicos ocupados? Enquanto você termina aquele plantão puxado de 24 horas, seu dinheiro poderia estar trabalhando por você. A maioria dos médicos acredita que vai precisar dedicar horas e mais horas por dia ao gerenciamento financeiro, mas, na verdade, 2 a 4 horas por mês são suficientes. E isso pode representar a diferença entre liberdade financeira e uma aposentadoria insuficiente. Bem, a rotina médica brasileira, ela é notoriamente extenuante. Entre plantões que frequentemente ultrapassam 24 horas seguidas, consultórios lotados, reunião de equipe,
atualização constante em protocolos clínicos e congressos médicos, obrigatórios muitas vezes, o tempo se torna o recurso mais escasso para profissionais de medicina. Dados da Associação Médica Brasileira mostram que 54% dos médicos trabalham mais do que 60 horas semanais, com 22% ultrapassando 80 horas de jornada, acreditem. Cada mês que passa sem planejamento, ou cada vez que passa sem começar o seu planejamento financeiro, isso vai ter um impacto exponencial no resultado final. Uma análise da Universidade de São Paulo revelou que adiar o início dos investimentos por apenas 5 anos pode representar uma redução de até 40% no patrimônio final acumulado aos 65. Para médicos com a agenda sobrecarregada, a estratégia deve ser clara e automatizada. Uma carteira inicialmente simples pode incluir 30% em Tesouro Direto, IPCA+, oferecendo segurança acima da inflação, 30% em fundos imobiliários diversificados para a renda mensal, 25% em ações de empresas consolidadas e 15% em ETFs internacionais, proteção contra cenários adversos no Brasil. Mas a chave, pessoal, a chave está na automação. Plataformas de investimento permitem agendamento de aportes mensais automáticos, eliminando a necessidade de execução manual. Robôs de investimentos podem eventualmente rebalancear sua carteira trimestralmente e semestralmente, mantendo a proporção ideal entre os ativos sem sua intervenção constante. Para iniciar, médicos sem experiência prévia devem seguir 3 passos simples. O primeiro, estabelecer uma reserva de emergência que equivalha a 12 meses de despesas em investimentos de liquidez imediata. Segundo, comece com Tesouro Direto IPCA+, para entender a mecânica de investimentos com segurança. Terceiro, adicione gradualmente novos tipos de ativos à medida que a sua confiança e conhecimento aumentam. Doutora Camila, neurologista de Porto Alegre, implementou esse sistema e monitorava seus investimentos apenas uma vez por mês, durante 2 horas, num domingo. Em 7 anos, ela conseguiu reduzir seus plantões de 8 para apenas 2 mensais, dedicando-se mais tempo à neurologia eletiva, sua verdadeira paixão. Dr. Ricardo, cardiologista, aqui na cidade de Recife, começou investindo apenas R$ 500 por mês há 15 anos. Hoje, aos 50 anos, já acumulou patrimônio suficiente para trabalhar apenas 4 dias por semana, passando mais tempo com seus filhos, hoje adolescentes.